Nós falamos na abertura aqui do Acontece, a Ana Luísa Bessa trouxe o detalhe do que falaríamos hoje aqui, um tema importantíssimo. O mês de novembro é marcado. No Brasil nós temos essa característica, não só no Brasil, em outros países também, mas meses que são vinculados a campanhas, né? O Outubro Rosa, o mais conhecido, o Maio Amarelo, que fala sobre segurança viária, o Novembro Azul também com bastante repercussão, porque trata de um tema importantíssimo, câncer de próstata, e é alvo de absoluta necessidade de se falar muito para tirar da frente algo que prejudica o combate a esse mal, que é o preconceito. Nós estamos com o Dr. Fernando Leão, que é urologista e cirurgião robótico do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo e de Goiânia, e muito gentilmente nos atende. Como vai o senhor? Boa tarde. Oi, como vai o senhor? Tudo bem? Opa, tudo bem, Carlos? Como está? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui no Acontece. A gente trata sempre muito do tema de câncer de próstata, vinculando ao preconceito que muitos homens têm. Mas eu queria começar por um outro aspecto e ter uma percepção do senhor a respeito desse período de pandemia. Os números que eu tive acesso, os últimos divulgados, mostram que 55% de queda no número de atendimentos e de exames feitos preventivos. Esse período de pandemia, para outras patologias, foi algo muitíssimo claro. No caso do câncer de próstata, chegou no mesmo patamar de abandono da conversa, do papo com o médico nesse período? Sim, mas na verdade, sim, a gente realmente observou essa queda da procura do paciente e até queda na continuidade do tratamento já iniciado. Então, o medo da morte por conta do Covid-19 fez com que as pessoas ficassem realmente dentro de suas residências, não tivessem a intenção de procurar o médico para poder fazer os seus preventivos, os seus acompanhamentos de uma forma geral. E o pior é aquele paciente que estava em tratamento oncológico, ele acabou perdendo o momento de fazer o tratamento, acabou perdendo o sequenciamento desse tratamento. E, consequentemente, a gente tem observado realmente, atualmente, pacientes que estão vindo ao consultório com diagnóstico de câncer numa fase mais avançada e aqueles pacientes que, porventura, largaram, abandonaram o tratamento, houve um retorno dessa doença e, em alguns casos excepcionais, um retorno de uma forma muito mais agressiva da doença. Zaidan. Doutor Fernando Leão, boa tarde. Aliás, o fato de um Boa tarde. mês ser dedicado a uma campanha, é claro que há uma motivação forte. A motivação é mostrar, basicamente, a diferença e muitas vezes as pessoas não percebem isso, então é importante ouvir, o senhor pode nos esclarecer, a diferença entre a detecção precoce e a detecção tardia de um câncer como esse. Para o médico que recebe um paciente com esse problema, qual a diferença entre detectar o problema no início ou já depois de muito tempo? Eu vou te responder inicialmente essa pergunta em um número, 10 anos. Tá? Então, um diagnóstico tardio, em média, o paciente, no caso do câncer de próstata, ele vai perder 10 anos da sua vida. A doença vai retirar esses 10 anos da vida dele. Então, é um número extremamente importante, expressivo. Para a questão do médico, você ter um paciente com diagnóstico precoce, você praticamente consegue quase que curar esse paciente em mais de 90% dos casos. O que não acontece com o diagnóstico tardio, o tratamento ele deixa de ser curativo, ele vai ser um tratamento de manutenção, um tratamento paliativo em algumas situações. Então você não consegue trazer a cura, oferecer a cura a esse paciente pelo avanço da doença. Então, realmente, quando você consegue ter o diagnóstico precoce, a taxa de sucesso para o paciente é extremamente alta, é extremamente importante. Então, isso se traduz realmente em um trabalho de conscientização à classe masculina para que ela realmente mantenha os seus preventivos em dia, procure o seu urologista para se fazer os exames. É muito comum o homem não sentir nada e ele achar que realmente ele não tem nada. Isso é um grande erro no que tange a questão do câncer de próstata, porque o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele é totalmente assintomático. Então, a gente até costuma dizer que está sem sintomas, cuidado, você pode ter câncer. Né? Claro que é um exagero nisso na fala, mas
é no intuito realmente de trazer o paciente para dentro do consultório, trazer esse homem para dentro da sua avaliação. A gente, através de exames, a gente conseguindo fazer diagnóstico precoce, a gente consegue estabelecer cura a esse paciente. Então, como eu falei no início, a diferença ela é importante. São 10 anos de vida que a doença vai retirar desse homem. Agora, doutor Fernando, o senhor dizia aí sobre essa falta de sintomas, né? Então, muitas vezes a pessoa não está sentindo nada, o homem não está sentindo nada, mas ele já tem o problema. E aí só o Isso. exame que vai demonstrar isso. Agora, quando alguns problemas, como, por exemplo, a infecção da próstata, inflamação ou crescimento, que parece inevitável com o tempo, né, com a idade, qual diferença, se é que há, entre esses problemas, o crescimento, ou uma inflamação e o câncer, quando ele começa a apresentar sintomas? Há diferença entre os sintomas do câncer e desses problemas, alguns que parecem ser inevitáveis com a idade? Sim, a pergunta é interessante para poder fazer essa diferenciação, porque muitas vezes o ouvinte ele acaba recebendo a informação e ele já tem alguns sintomas e ele pode achar que ele já tem um câncer numa fase avançada. Não é bem assim. Nós temos essas principais doenças aí na próstata: o câncer de próstata, a prostatite, que é uma inflamação com infecção na próstata, e o crescimento benigno, que é a hiperplasia prostática benigna. Isso vem com o próprio envelhecimento, esse crescimento. Então, o crescimento, assim que ele começa a acontecer, o paciente já vai sentir uma certa dificuldade para urinar, um esvaziamento incompleto da bexiga, uma ardência para urinar, uma sensação de peso em cima da bexiga, no abdômen inferior. Em alguns casos pode-se ter sangramento vivo na urina e uma sensação de esvaziamento incompleto dessa bexiga e aumento da frequência de micção à noite. Então, esses são os sintomas relacionados mais à doença benigna, o crescimento benigno da próstata. A prostatite, como geralmente ela vem associada à infecção, o paciente vai ter esses sintomas associados a uma dor entre o testículo e o ânus, que é o períneo, e presença de febre e calafrio. Esse é o quadro infeccioso, que é a prostatite. E o câncer, na fase inicial, como dizemos anteriormente, ele é assintomático. E numa fase avançada, ele pode ter dificuldade para urinar, pode ter sangramento na urina e pode começar a ter dores nos ossos, que já é o implante secundário, é a metástase da doença primária da próstata aos ossos. Doutor, quando as pessoas começam a se informar sobre ir ao urologista, passam a conviver com o exame clínico, a ideia do exame clínico, o exame de PSA passa a fazer parte da rotina. Qual é a diferença que existe entre ter um PSA com um número baixo e ter um exame clínico que seja confirmatório do quadro da pessoa? Há uma relação direta ou são duas coisas que podem caminhar de maneira paralela? Não, elas são somatórias, né? Essas informações elas são somatórias. O exame físico, que é o exame do toque da próstata, e o PSA vão nos trazer informações diferentes. Então, uma se soma à outra. Um PSA suspeito, é muito comum o paciente perguntar: doutor, qual que é o PSA máximo? Não existe um valor de PSA máximo. Eu costumo dizer que esse PSA ele tem que ser adaptado ao perfil do paciente, à sua história familiar, à sua idade, ao perfil genético dele, ao tamanho dessa próstata, quanto era esse PSA ano passado e quanto ele está hoje. Então, toda essa avaliação tem que ser feita. Então, a avaliação de PSA é um pouco mais complexa. Ela está ligada, sim, diretamente proporcional ao volume da próstata. E o exame do toque, ele vai nos dizer, principalmente, não só a informação do volume, mas também a consistência dessa próstata, se há presença ou não de algum nódulo um pouco mais endurecido. Na presença de um nódulo endurecido e ou associado a uma alteração do PSA, esse paciente ele deve ir para uma biópsia de próstata, porque a biópsia é o único exame que vai nos dizer se esse paciente tem ou não tem o câncer de próstata. Então, a PSA e toque são somatórios, eles não substituem um ao outro. Doutor Fernando, uma última da minha parte aqui.
Na verdade, são duas questões que eu coloco numa aqui até para ganharmos tempo. Primeiro, se há expectativa de que os exames de imagem evoluam a ponto de serem definitivos, de poderem definir se a pessoa tem ou não o tumor. E segundo, até que momento do surgimento do câncer, até que momento a detecção permite a cura? Quantos anos ou quantos meses depois do surgimento do tumor a cura é possível? Bom, em relação à primeira pergunta, os exames de imagem, a gente acredita que em um futuro aí, a médio prazo, eles possam sim ter a condição de firmarem com uma maior consistência a presença ou não de um câncer de próstata. Atualmente nós temos uma ressonância multiparamétrica da próstata que é feita em um aparelho de 3 Tesla. Ele consegue nos dar imagem superior ao exame de ultrassom. E através dessa ressonância a gente consegue separar aquele paciente que realmente tem que ir para uma biópsia ou aquele paciente que naquele momento ele pode aguardar e não ser submetido a uma biópsia de próstata. Mas até o presente momento, o principal exame, o único exame realmente que vai nos dar essa confirmação ou afastamento do diagnóstico é a biópsia da próstata, que pode ser feita transretal ou através do períneo. Mas como a ressonância multiparamétrica ela ainda não é acessível a todos os brasileiros, não é acessível ainda ao sistema público de saúde de uma maneira geral, a gente dificilmente consegue colocá-lo como um padrão ouro, né? Ou seja, substituir até o exame do toque através do exame de imagem. Eu acredito que esse momento vai chegar, porque é uma evolução natural. Tá? Agora, a sua segunda pergunta, desculpe. A respeito depois de quanto tempo do surgimento do tumor a cura é possível? Porque o senhor disse que depois de um tempo é tarde demais, mas até quanto tempo da detecção? Na verdade, não está ligado ao tempo após o diagnóstico, e sim o que nós chamamos de estadiamento no momento do diagnóstico. É a gente saber se essa doença ela está somente localizada na próstata ou se ela já está avançada localmente, ou seja, se ela já extrapolou a periferia da próstata, a cápsula da próstata, ou se esse paciente já tem doença à distância. Então, quando nós fazemos uma biópsia e ela veio positiva para câncer, esse paciente, antes da cirurgia, ele já vai ser submetido a exames complementares para se fazer o estadiamento. O estadiamento é você classificar essa doença, se ela é localizada ou avançada. Aí, nesse momento, é que a gente realmente vai ter o real conhecimento dessa doença. Obviamente, a doença localizada, o paciente, a chance de cura para ele é altíssima. O paciente com uma doença já avançada, esse percentual já cai bastante. Claro que vai depender do perfil desse paciente, o poder econômico dele, a acessibilidade dele à medicina de ponta. Então, isso, infelizmente, a gente sabe que não é para todo mundo, mas uma vez ele tendo condições de usufruir do que tem de melhor que a medicina desenvolveu, ele vai ter uma expectativa de vida muito longa hoje em dia. Doutor Fernando, para encerrar de minha parte também, há algum tipo de mudança de uma geração para outra, o que o senhor tenha tido a possibilidade de acompanhar no que diz respeito ao preconceito com o exame clínico? Tem. Hoje em dia, gente, é muito comum, pelo menos no nosso consultório, a vinda de pacientes com 40, 45 anos de idade, espontaneamente procurando fazer os seus preventivos, preocupado com a sua saúde prostática. É uma situação que a gente não via com tanta rotina, tanto costume, os pacientes na sua faixa etária de 70 a 75 anos atualmente. Então, esse trabalho de conscientização que toda a mídia vem fazendo, que vocês vêm fazendo, não só no mês de novembro, mas em situações pontuais ao longo de todo o ano, isso vem trazendo um nível de conscientização maior, principalmente para esse pessoal mais jovem. E essas plataformas digitais também é uma outra maneira de disseminação da informação. Então, realmente, hoje, o nível de conscientização e participação do homem mais jovem ao consultório, preocupado com a sua saúde prostática, realmente teve um aumento extremamente importante. Para que as pessoas se encaixem e coloquem na agenda a idade inicial para marcar a primeira consulta e a recorrência das consultas conforme forem os anos passando. Aquele homem que não tem antecedente de câncer na família, ele pode começar os seus preventivos a partir de 50 anos.
e mantê-los uma vez ao ano. Aquele homem que tem um antecedente de câncer na família, próstata, mama e intestino, a orientação é que a partir dos 40, 45 anos, pelo menos até o máximo até 45 anos, ele comece a fazer os seus preventivos. Então vai estar ligado muito aos seus antecedentes familiares oncológicos. Dr. Fernando Leão, urologista, cirurgião robótico do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo e Goiânia, conversou com a gente aqui sobre esse Novembro Azul. Falamos sobre o câncer de próstata e a prevenção. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Até uma próxima. Ronald e Cláudio. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde.